Boa noite para quem nos vê ao vivo, bom dia, boa tarde para quem nos assiste na gravação. Bem-vindos ao Quem Sabe Direito, as nossas lives que estão sendo retomadas agora no ano de 2023, sempre voltadas à área do direito, trazendo conhecimento aqui para quem é leigo, aumentando o conhecimento de quem já é profissional da área, e é sempre um prazer recebê-los aqui nesse horário, já fora de horário comercial, mas é aquele horário que a gente tem para poder se dedicar à profissão e conhecer um pouquinho mais do que está acontecendo em volta da gente. Então sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, sintam-se à vontade para entrarem. Quero agradecer quem já está entrando, aí a Fernanda, o Paulo, o Marcelo. E hoje eu tenho, assim, uma pessoa muito especial que me deu a honra de aceitar o convite para vir participar comigo nessa live. Então vou aqui já chamar, que eu já vi que ela entrou. Vou trazer aqui a minha convidada, a Isabela Paranaguá. Enquanto eu vou aqui localizando ela, vou contar um pouquinho. Isabela, ela é advogada, conselheira federal pela OAB do Piauí, minha presidente da Comissão Nacional do Direito das Sucessões, do Conselho Federal. Muito boa noite. Olha ela entrando boa noite, aí. Mari. Boa noite, Isabela. Estou eu lendo aqui seu currículo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E agradecer aqui mais uma vez por você ter aceitado o meu convite. Eu fiquei super feliz em abrir a live desse ano, começar os trabalhos de 2023 contigo aqui, nas lives do Quem Sabe Direito. Maravilhoso. Obrigada mesmo. Mas eu vou aqui ler o seu currículo, que eu estava começando quando você entrou, então vamos lá. Vou repetir, advogada, conselheira federal da OAB, pela OAB Piauí, né? Minha presidente na Comissão Nacional de Direito das Sucessões do Conselho Federal da OAB, vice-presidente do BDFAN do Piauí, pós-doutora em Direito pela Universidade de Birmingham, Inglaterra. no Reino Unido. Isso. Agora eu vi que aqui meu céu é errado. Doutora em Direito pela PUC São Paulo, especialista em Direito das Famílias e Sucessões, professora, palestrante, um sucesso nas redes sociais, tem mais de 53 mil seguidores, além de ser uma referência em moda, estilo, um exemplo de profissional. Gente, é só coisa bacana para falar dessa mulher maravilhosa. E além de tudo isso que eu falei, ela vem aqui hoje falar com a gente sobre os segredos da sucessão bem planejada. Isabela, que sucesso, que currículo bacana. Mari, muito obrigada. Obrigada por essa apresentação, que eu sei que é calorosa, esse carinho que eu recebo de você. A gente já pôde se conhecer através da Comissão Nacional de Sucessões. E eu fico muito à vontade de falar com você sobre esses segredos das sucessões, porque eu sei que você também é extremamente competente na área, acompanha o seu trabalho, não só aqui nas redes sociais, mas na advocacia, no seu trabalho na nossa Comissão Nacional, e é isso que a gente tem para acrescentar, né? Quando a gente vem aqui para a rede social, para comunicar, não só para a advocacia, mas para as pessoas que estão aflitas e desinteressadas nesses inventários que demoram demais e procurando esses segredos para melhor realmente solucionar esses problemas sucessórios delas. Muito obrigada pelo convite. No que eu puder contribuir, estou aqui. Que bacana. E assim, a gente está aqui, Isabela, assim, ansiosos para te escutar, porque eu acho que quando a gente fala dos segredos da sucessão bem planejada, eu falo que a morte é algo inevitável na vida de todos nós, né? Então, mesmo na nossa vida, na vida dos nossos entes queridos, a gente, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter que encarar isso de frente. E os direitos que vêm, né, decorrentes do falecimento também são aqueles que a gente carrega no pior momento, o momento mais sofrido, de maior dor. A gente tem que parar, deixar essa dor de lado para tomar as atitudes. Então, quando eu digo que uma sucessão bem planejada é também deixar esse conforto para a família, o carinho, né, que se deixa para a família, que a gente sabe que vai sofrer tanto na perda de seus entes queridos. E quero ouvir de você primeiro, antes de começar. Quero ouvir um pouquinho de você, esse trabalho maravilhoso que você está fazendo na comissão, né? A gente tá, eu vou deixar para você contar, porque eu já sei dos segredos da nossa comissão,
Mas eu conto um pouquinho aqui para quem está nos assistindo o que acontece com a comissão, para que serve a comissão dentro da OAB Federal, porque às vezes o profissional tem mais acesso às comissões que ficam nas subseções e não faz muita ideia do que a OAB Federal faz. Faz essa propaganda aí desse trabalho que a gente desenvolve lá e em seguida a gente entra no tema. Joia. Então, assim, o direito sucessório, ele é extremamente enigmático e ele tem a sua independência. Só que por todo esse tempo e ainda hoje, ele é visto muito alinhado e atrelado ao direito de família, quando na verdade nós que atuamos nessa área sabemos que o direito das sucessões ele não é um direito complementar ao direito de família, na verdade ele tem a sua independência e é exatamente por conta disso, por conta das dores que a advocacia sucessória enfrenta aí no judiciário e também no extrajudicial, já que existe essa tendência de advogar no extrajudicial na nossa área também. É por conta disso que o Conselho Federal da OAB, através dessa gestão do presidente Beto Simonetti, entendeu que é importante valorizar o direito sucessório e, por isso, essa é a primeira gestão na qual a Comissão de Direito de Família ficou separada da Comissão de Direito das Sucessões e nós temos essa primeira gestão de ordem com essa Comissão Especial de Sucessões para trabalharmos os nossos temas, que são inúmeros, não é, Mari? Você faz parte como membro da Comissão Nacional. Nós temos tanto trabalhos técnicos que envolvem o relacionamento com o legislativo, atrás de atualizações para a nossa área, porque temos um Código Civil defasado da década de 70. Temos também questões que envolvem o direito tributário, questões de impostos. Você fala bastante aqui na sua rede social, é uma autoridade no tema. Eu vejo o tanto que é importante você passar isso, porque aqui tem uma clientela, tem um cidadão brasileiro que está preocupado aí com esse tanto de impostos que tem que pagar. E aí ficam as dúvidas. Por que entrar no judiciário? Por que só o judiciário? Quando da morte de um ente querido ligado diretamente a uma situação de herdeiros. Então, essa Comissão Nacional, ela tem essa responsabilidade de elaborar pareceres técnicos, notas técnicas, envolvendo aí um possível estatuto das sucessões, como existe uma vontade de criar-se um estatuto das famílias, e tudo muito bem alinhado com os princípios democráticos. Não, e que bacana de saber que a OAB Federal teve esse cuidado de separar as matérias, porque mesmo o profissional do direito às vezes acaba confundindo. E eu sempre bati muito nessa tecla, né, que eu não sou familiarista, né, nunca fui. Né, eu tenho, quem me acompanha sabe que eu tenho uma atuação até mais empresarial, uma visão mais empresarial da sucessão, porque envolve essas questões de holding, que eu gosto muito de falar, o planejamento patrimonial através da sucessão também é um caminho. Então, eu dou sempre essa visão mais empresarial para o negócio, envolvendo o planejamento, justamente para tirar um pouco dessa cara que só envolve o direito de família. É importante a gente falar disso, sabe, Isabela? Foi incrível você ter trazido esse tema tão necessário para se falar que nem sempre, não, a gente sabe que a sucessão envolve o ente familiar, mas que ela tem que ter esse olhar separado. Principalmente porque os temas que envolvem a sucessão na área legislativa, principalmente, apesar de a gente ser necessária essa bagagem do direito de família, ele tem que ser olhado do ponto de vista sucessório. É aquela tal questão, né? Às vezes a gente fala assim, sempre me perguntam, né? Se cônjuge tem direito à herança. Eu falo, aí você já mostra que a gente tem que separar o negócio da família. Não é? É verdade. Tem que separar o negócio da família. É. Mas que bacana. E outra coisa que eu vejo muito por aí, Isabela, e me fala um pouco do seu ponto de vista com relação a isso, é o receio que as pessoas têm de lidar com este momento, né, com o momento morte, o momento falecimento, somado às decisões que têm que ser tomadas para o planejamento sucessório. E aí vai encarar isso de frente realmente no momento de dor, que era aquilo que a gente falou no começo. Eu vejo, às vezes, a falta de conhecimento, até hoje, eu me deparo, às vezes, com clientes que não sabem que é possível você fazer inventário em cartório. Né? Ainda vem isso com um olhar mais assustado, né? Até com um pouco de medo. Poxa, como que eu vou fazer inventário sem ter um juiz verificando o que está acontecendo? Então, falar um pouquinho para esse leigo, né? O que envolve, assim, que dicas você traz para quem perde o seu ente querido? Que medidas ele tem que tomar logo de cara, sabe? Eu acho que
um pouquinho do segredo da sucessão também mora aí, não é? Sim, Mari, eu costumo dizer, porque também sou professora, que parece assim, que como o direito das sucessões, ele fica no último livro do Código Civil, parece que lá na faculdade o aluno já desiste dele, porque ele já é difícil por natureza. O direito das sucessões é difícil, a técnica dele, do que vem essa técnica no Código Civil, e é difícil trabalhar com a morte, sendo nós, brasileiros, que temos essa cultura do medo, o ocidental. Ele tem medo da morte, ele encara a morte de uma maneira diferente. Então, esse medo misturado com essa cultura que já vem social, ela retrata também no dia a dia. Eu fico me perguntando se é por isso que poucas pessoas atuam, na verdade, com a expertise em direito de sucessões no Brasil. Porque, na verdade, o que a gente vê é que o advogado familiarista se diz, eu também faço sucessões. E, novamente, a gente bate nessa tecla de que não é a mesma coisa. Claro que eu preciso do direito de família para o direito das sucessões existir, porque eu preciso da morte de alguém, e esse alguém vive no seio de alguma família e vai deixar alguma situação positiva e ou negativa para esses possíveis herdeiros, se ele tiver, porque aí a gente tem que abrir a sucessão para eles trabalharem diante de um sofrimento, porque a morte ela é encarada como um sofrimento por nós brasileiros. Então, o luto é a primeira coisa que vem. E é a primeira coisa que pega. Porque o nosso código estabelece um tempo para entrar com o inventário. E eu até acho um pouco injusto, sentimentalmente falando, ter que cumprir com esse prazo talvez tão exíguo, não é? Que a gente até mudou de uma contagem para outra, mas no final das contas, o prazo entregue pelo CPC continua mais ou menos sendo o mesmo. Então, 2 meses é muito pouco. Ele ainda está vivendo luto, a família está resolvendo várias coisas a respeito da morte, e aí vem várias novidades que ele, autor da herança, não contou para essa família necessariamente, porque é uma vida privada dele, é algo que ele planejou de uma maneira só para ele, e aí vem a questão do planejamento sucessório, que envolve também societário, caso tenham empresas no autor da herança possui empresas, e aí que você diz, eu venho muito mais de um empresarial, porque a gente precisa dessa visão para colaborar com esse desenho de planejamento sucessório, né? E também precisamos entender que a gente trabalhar em parceria é o ideal. Hoje essa advocacia, ela se move dinâmica dessa maneira. Eu tenho que confessar que eu não entendo de societário quanto uma pessoa que é especialista. Então, nesse meu desenho, eu, especialista em sucessões, vou trabalhar nessa parceria para entregar o melhor. E aí a gente sabe também que esse desenho vem até de outros profissionais que não somente do direito, vem um contador, e aí vem também outras equipes para desenhar o que nós chamamos de arquitetura do planejamento sucessório. E o nome da live que você colocou é muito legal, porque os segredos, na verdade, estão nas histórias que vão ser trazidas por cada tipo de família dessa. E é aí que vem a cereja do bolo de cada um. Cada família é diferente. Cada autor da herança vai deixar uma história diferente. Essa história vai impactar diretamente na forma como nós vamos entregar essa sucessão. O ideal seria que esse autor da herança tivesse planejado, né? E a pandemia veio no sentido, o único sentido positivo aqui para nossa área, porque o negativo foi a morte, toda essa tristeza que aconteceu, mas o sentido positivo para o direito das sucessões foi nós, profissionais da área, verificarmos que o cidadão brasileiro acordou para essa situação de que ele precisa planejar a morte dele. Ele precisa planejar a vida, onde nós chamamos de planejamento familiar. Muitos divulgam como planejamento matrimonial, mas lembrando que família não é só casamento, então eu prefiro chamar planejamento familiar. E precisa planejar a morte dele, sim. Às vezes, ele costuma dizer, esse cidadão, mas eu não tenho nada para deixar. E no atendimento, a gente consegue encontrar elementos de que ele precisaria sim. Ou fazer um seguro de vida, fazer uma estratégia aí para um filho que ele quer deixar os estudos, ou enfim. E aí que vem o planejamento sucessório. Ele também planeja esses sonhos, que ele sonha para um ente querido,
o ente próximo como filho, eu usei como exemplo, porque é uma tendência do cidadão programar aí a vida dos filhos. É natural, Sim. né? É uma tendência natural. Se você cuidou desse filho por tanto tempo, por que abandoná-lo no momento mais difícil? Isso. E também tem que se pensar que planejamento sucessório, às vezes, não é só com filho, né? Existem Isso. pessoas que deixam um patrimônio para os pais, para cônjuges, né? Tem gente que nem tem herdeiros diretos, os herdeiros necessários que a gente chama, e precisa planejar. Olha a história do Jô Soares aí para dar uma lição na gente, né? Que acabou Exatamente. deixando um patrimônio para outras pessoas porque eles já não tinham mais parentes diretos para deixar. Então, sim, tem que se pensar. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto de que o brasileiro não pensa na morte. E é verdade, há um receio, um medo muito grande com relação a falar, né? Um tabu se falar da morte no Brasil, né? Acho que muito dessa nossa herança cultural e muito enraizada familiar. Eu falo que o brasileiro é sempre a galinha com os pintinhos, né? A gente sempre tem essa sensação de que a família é muito grudada, muito importante. Eu acho que ainda há razão maior para se fazer planejamento. Verdade. E aí queria te ouvir também, Isabela, um pouquinho. Agora vamos voltar aqui para o pessoal da advocacia. Os nossos colegas que estão aqui nos assistindo são vários que já entraram aqui na live. E quero deixar também o espaço dos comentários para quem quiser mandar alguma indagação, perguntas, comentários a respeito do que for tratado aqui. Fique à vontade. A live fica gravada, mas as perguntas que forem surgindo eu vou falando aqui oralmente, a gente vai respondendo. Para o profissional do direito, Isabela, que hoje quer partir para a área do planejamento sucessório, que resolve, e realmente a pandemia trouxe muitos profissionais voltados para né, como um novo campo do direito, as dificuldades da fase pandêmica também né, trouxeram esses olhares né, do advogado, advogada, e até às vezes quem não é da área, a gente vê muito contador partindo né, para essa área, às vezes o pessoal que trabalha com governança também começou a olhar um pouquinho aqui para o direito das sucessões. Para esse profissional que está chegando, Isabela, o que você dá de dica, às vezes, não só para prospectar um cliente, né, para quem está querendo realmente empreender por esse lado? O que você dá de dica para esse profissional? Ótimo. A dica que eu dou, assim, observando toda essa tendência da facilidade das redes sociais, e que eu tenho visto, Mari, eu até tenho refletido muito sobre isso durante o recesso, é a venda do que não existe. Nem tudo é holding, nem tudo vai ser o inventário extrajudicial a qualquer custo. Porque o inventário não vai acabar a qualquer custo, exato. Na verdade, esse profissional que quer atuar nessa área, ele precisa primeiramente conhecer as leis e as jurisprudências e o que os tribunais superiores estão falando dessa temática, para saber como ele, eu sou muito pró-advocacia, como ele, como advogado, pode criar novas teses, como ele pode inovar, como ele pode criar as estratégias dele, respeitando o que nós temos, embora o código seja defasado, é o código vigente, mas é conhecendo esse código que temos tantas críticas e também algo bom a se falar sobre ele, porque veio aí através também da parte da nossa conquista, da Constituição Cidadã, toda essa democracia advinda da Constituição Federal de 88, que elevou o direito de herança como um direito fundamental no artigo 5º, isso é muito importante de ser lembrado e pontuado, porque veio primeiramente pela Constituição de 88, precisa esse profissional conhecer as leis de sucessões. Por que eu estou falando disso? Porque a maioria não conhece. As regras matemáticas, você sabe, do direito das sucessões, não é a matemática da escola. A matemática que a gente calcula aqui é porque a gente nem gosta de matemática, mas quem tem aí o direito das sucessões como prática é obrigado a saber a matemática da legítima. É a partir daquele artigo 1829 que você vai trabalhar com todo o resto. Eu vejo muito a importância do 1829 havendo legítima, porque é a partir dali que eu vou analisar. Tem testamento? Não tem? A gente tem que saber as regras de direito sucessório, porque senão qualquer conselho e sugestão advindas de um societário, de um empresarial e um tributarista não vão valer se você não souber a regra do direito sucessório. Então, a primeira dica que eu dou para essa solução, para esse segredo ser realmente um segredo correto para o seu cliente, é conhecer essas regras, se tornar expert, se especializar na área, porque você sabe, Mari, nós temos vários tipos de inventário. Dentro do próprio
próprio inventário judicial, existem os super especiais, né? Nós temos o arrolamento sumário, nós temos o arrolamento comum, nós temos o inventário tradicional e temos a oportunidade de uma advocacia extrajudicial rentável, que é através do inventário extrajudicial. Mas para isso nós precisamos, além de saber das regras, ter sensibilidade para tratar com essa clientela que vem extremamente desgastada do evento morte. E às vezes não quer fazer acordo por uma besteira, como a gente fala aqui por uma besteira ele já não quer um acordo. Então você tem que conhecer o seu cliente, né? Trabalhar como eu costumo dizer, se é processo, os processos eles falam, os processos choram, eles têm voz. Então você precisa ter esse sentimento dentro dessa área, porque aí sim vem o resgate do direito de família, essa humanização que a gente tem que levar para essa situação de morte. Ai, que importante isso, a humanização desse momento, né? Porque às vezes a gente, como um profissional do direito, lida com frieza, que é o nosso dia a dia, não é o seu ente querido que você perdeu, né? É um cliente, é mais um caso, mas a frieza do papel, né? A frieza do ato profissional, às vezes afasta esse olhar mais carinhoso para essa família que tem essa necessidade. E muitas vezes é exatamente isso. É o momento vivido ali, da dificuldade, da dor, que traz todo um passado, né? que reaciona algumas situações. Às vezes um fala um pouco mais truncado, o outro já não gosta. E o papel do advogado nesse momento, acho que mais do que um conciliador, sim um mediador de vontades, mas com esse olhar mais atento e delicado, que pode solucionar muitas vezes questões tão bobas, mas que colocam fim a um litígio completamente desnecessário. Mas isso não é só no inventário judicial. Às vezes a gente vê esse tipo de litígio também no extrajudicial. Também. Então, às vezes você tem um extrajudicial acontecendo com mais um advogado. Então, se você não tem, do outro lado, um colega parceiro na vontade de fazer com que os herdeiros cheguem num denominador comum, não se vai avançar para lugar nenhum. E não acreditem que a canetada de um juiz vai ser mais favorável. Muito pelo contrário, ela de alguma maneira vai doer em alguém. Isso eu bato muito, sabe, Isabela, de tentar sempre partir para o amigável, para o extrajudicial, além de mais rápido, enfim, as facilidades todas. Mas eu tenho encontrado no mercado, e não sei se você tem esse tipo de dificuldade, de às vezes profissionais com um conhecimento um pouco mais avançado, para não ficarem, às vezes, reféns do que o cartório exige. Então, às vezes você tem um escrevente do outro lado, um tabelião do outro lado, com uma visão tão pragmática a respeito do assunto, não sai, né, daquele quadrado, daquelas exigências sempre muito quadradas, e você não avança com o inventário, muitas vezes em razão disso. Vejo essa dificuldade, né, e aí fica aqui a minha crítica com relação aos tabelionatos. A gente sabe que alguns profissionais ganham muito pouco, não conseguem se qualificar, até para que possam dar esse suporte para a advocacia, e é um serviço extremamente importante, né? E o advogado, do outro lado, às vezes que não consegue avançar com uma escritura porque não tem alguém qualificado para conversar. Isso acontece por aí também? Acontece demais, e você tocou num ponto que é mais um segredo da advocacia sucessória. Você saber quais são os tabelionatos que tem para trabalhar e saber até onde entrar com determinados inventários. Isso é um segredinho na hora de um atendimento. Às vezes não vale a pena o da sua cidade. E aí você tem que saber a regra de como entrar em um outro local, né, Mari? Além disso, as questões dos impostos, né? Saber ali aferir. O domicílio fiscal hoje é muito importante para esse planejamento. Exatamente. Né? E é outro ponto que muitas vezes eu vejo que falta um pouco de atenção do profissional da advocacia em ampliar o horizonte. E eu venho de uma linha mais tributarista mesmo. Então, toda vez que eu falo que você pega o bolso do cliente, é ali que você ganha ele. Né? Se você mostrar para ele que a sua operação vai trazer uma economia tributária, que talvez, se não tivesse essa visão mais contábil, tributarista, fiscal mesmo do assunto, e olha, Isabela, eu vejo muitos profissionais com um alto gabarito em sucessão e muito pouco conhecimento na área tributária, causando assim prejuízos financeiros imensos para o cliente por um detalhe, às vezes um cálculo de TCMD, de uma base de cálculo um pouco. E quer saber, o maior erro assim, que eu vejo muito, muito nos cálculos do ganho de capital.
ou esquece de fazer a declaração, né, do espólio, ou não calcula esse ganho de capital, não passa, virou o ano, o cliente vai tomar um susto na hora que o contador ligar para ele que não fez a declaração. Então, aqui para o São Paulo, vejo muito isso acontecer. Agora, você que é a nossa presidente da comissão, que vê isso pelo Brasil todo, me conta se isso também é um problema. Isso é um problema geral e, mais uma vez, é o advogado expert nessa área que vai ter aí a responsabilidade de saber orientar qual é o tipo de inventário, qual é o melhor tabelionato. E aí que vem também questões de relacionamento, de networking, de já ter o conhecimento do que cada cartório pede. E voltando para aquela dica que eu tinha dado anteriormente, conhecer o que os nossos tribunais superiores eles vêm falando sobre a temática. Eu até tinha anotado aqui, para quem estiver assistindo e é da área, o RESP 1896526 do DF, que é a questão de que se optar pelo arrolamento sumário, existe aí um percentual de ITCD estadual que pode garantir um grande benefício de economia para o cliente. E a economia do cliente é boa para a gente, porque a gente também vai ser remunerado. Então, já começa o cliente feliz, como você disse. Nossa, o advogado fez isso, ele teve essa visão ampla. Então, tem que conhecer o que está acontecendo de atualização também na nossa área. Mais uma vez, não tem como trabalhar somente olhando para o Código Civil, né? A gente tem que ver o que as jurisprudências têm feito de atualização para a nossa área e até em se tratando de extrajudicial, tem que conhecer ali os cartórios, as regras dos registros. E eu chego até a afirmar, Isabela, que eu acho que nos últimos 2 anos a gente teve modificações jurisprudenciais tão intensas envolvendo o tema da sucessão, né, do planejamento patrimonial, da sucessão em si, que quem não tiver muito antenado, né, com as jurisprudências, com os precedentes, está perdendo mercado. Então, assim, e aqui posso te falar, nossa, numa batida rápida, né? Você tem lá mesmo voltado um pouco mais para o planejamento patrimonial, tem tema 796 do STF, que foi, nossa, um movimento, uma confusão. Agora, mais recente, tem aí o 1113, enfim, tem vários que vieram. CNJ, tem que saber o que o CNJ também está falando na nossa área. Eu até anotei aqui também a Resolução 35 de 2007, que é muito importante para a nossa área. Sim, assim, quem não estiver acompanhando a movimentação do judiciário corre o risco de causar um prejuízo imenso. Assim, eu não sei nem mensurar o que seria isso, mas eu acho que essa advocacia sucessória é uma das mais com maiores movimentos, né? E que traz essa necessidade de atualização diária. Então, um pequeno movimento que você faça fora do contexto pode colocar por água abaixo todo um patrocínio que você fez de um trabalho. E o pior, né? Você ter o cliente insatisfeito, isso corre como pólvora, né? Porque o melhor é o boca a boca. Mesmo que tenha post patrocinado, que tenha Google Ads, o melhor é o boca a boca de um cliente satisfeito, né, Mari? E eu vejo assim que a arquitetura do planejamento sucessório é extremamente importante pontuar que, às vezes, o básico é o que dá certo. Então, as pessoas, digo, os advogados, estão muito encantados por essas imersões em holding, tudo é holding. Às vezes, o básico, que é o testamento, que está ali no teu Código Civil, é o que funciona para aquele cliente. Às vezes, o testamento é que resolve 90% do problema que o cliente vem. Então, isso precisa o quê? Novamente, a educação, a qualificação do profissional. É por isso que o Conselho Federal da OAB, ele tem uma campanha de combate à precarização do ensino jurídico. Porque esse é o recall que a gente tem de uma precarização. E por isso também, infelizmente, temos profissionais que não estão aptos realmente ao exercício profissional, mas para isso tem qualificação, tem realmente essa busca de conhecimento. Para fazer uma arquitetura do direito sucessório, tem que conhecer as regras do Código Civil. Só assim você vai conseguir desenhar. Nem tudo vai ser holding. Às vezes, um seguro de vida resolve 80%.
mas você tem que conhecer, né? Tem que conhecer a história daquela família, Às vezes daquela pessoa. a previdência, Exatamente. eu falo muito da previdência, né? Às vezes um VGBL você consegue remunerar uma família nesse pior momento, que, né, fica ali descasado da parte financeira, não tem recursos para fazer o inventário. Eu gosto muito de trabalhar com VGBL, mas isso também tem sido uma tecla, Isabela, que eu bato muito, até nas minhas postagens, nas minhas redes sociais, que não se vive só de holding, gente. Não se vive só de holding, né? O planejamento é muito mais do que isso. Lógico que a gente bate nessa tecla da holding como uma das vertentes, até para quem tem um patrimônio mais vasto, às vezes alguém que está pensando em fazer uma internacionalização, mas não é tudo. A grande maioria das pessoas, e vou te falar, acho que até a grande maioria das estratégias sucessórias não são por meio de holding. Sim, e eu lembrei aqui durante a live, Mari, que eu atendi um cliente, já deve ter acontecido com você, alguns clientes que já chegam na consulta e dizem, olha, doutor, eu vim aqui porque eu quero entender como vai ser a holding. E aí eu atendi um cliente do agro e ele vinha com muita certeza que era holding. E não era caso de holding. O caso dele eu fiz N perguntas e nenhuma batia com holding. O caso dele não era holding. Então, assim, tem que conhecer, tem que saber as perguntas que tem que ser feitas, tem que conhecer aquela história. Então, nem tudo vai ser holding. E quando você falou aí que propõe muitos VGBLs, porque realmente é muito bom, não tira do inventário, não tem tributação. Então, o seguro de vida também acontece da mesma maneira. Aqui, para a advocacia que está procurando mercado de trabalho, quantos e quantos advogados hoje de direito sucessório não estão sendo contratados pelos bancos, por esses grandes bancos, por conhecer direito sucessório. Então, é uma advocacia rentável, sim, se você realmente se tornar expert nessa área. Não, e não só isso, a gente tem visto muito, às vezes, também esses seguros whole lives, né, que são vendidos aí por algumas empresas que entraram no Brasil, não sei já quando, eu falo que não é muito tempo, mas já deve ter coisa aí de uns 15 ou 20 anos. Né, que grandes empresas de seguro. Grandes empresas que fazem esse tipo de planejamento. E eu vejo muitos advogados que aproveitam seus planejamentos e conseguem inserir isso dentro do planejamento e acabam ganhando, inclusive, nessa indicação. Né? Já vi bastante isso acontecer na venda desses seguros, mas mais do que isso, eu acho que a gama de serviços que você pode passar para o seu cliente no planejamento sucessório cria um vínculo, né? Advogado-cliente, você consegue muitas vezes eternizar essa relação. É verdade. Então, aquele cliente vai te trazer hoje uma questão sucessória, mas você acaba virando o consultor permanente dele. Porque toda decisão que ele venha a totar, ele vai precisar de um respaldo jurídico, até para que isso não atinja esse mesmo patrimônio que ele foi programar contigo um planejamento. Sim. E lembrar também que eu gosto muito dessa humanização do cliente, né? Porque ele vem também com detalhes sentimentais. Lembrar também que planejar a sucessão de um cliente, às vezes, não vai ser na maioria das vezes, porque realmente a maioria das vezes vem com questões patrimoniais. Mas lembrar que o direito sucessório também envolve questões de direito pessoal. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela planejou como seria a situação da morte dela, porque ela tinha câncer e realmente os médicos tinham dado um prazo e ela foi para o escritório para planejar. Ela, olha, eu quero deixar tudo dessa maneira patrimonial, mas olha que interessante, eu quero escolher qual é a música, eu quero escolher a minha roupa, eu quero deixar essa parte também resolvida, eu quero morrer do jeito que eu quero. E isso é um aspecto de direito pessoal que é pouco comentado em mundo de holding. Né? Em tanto mundo de holding na internet, você lembrar que aquilo é um ser humano. Então, olha a vontade dela, né? Uma vontade de direito pessoal. E isso é planejar a morte dela também. Vou te contar um segredo aqui ao vivo a cores para todos que estão nos assistindo. Minha mãe tem o livro da morte. Ela já estipulou. É um barato. A gente sempre fala que é o livro do enterro dela. Como que ela quer? E a gente morre de rir, porque ela já fez tanto programão que a gente já sabe tudo. Então, a gente, brincadeiras à parte, ela fala assim, que ela não quer que coloque algodão no nariz porque ela vai ficar sufocada. Aí ela fala que ela não quer aquele monte de flor em cima dela, porque ninguém vai ver a roupa linda que ela vai estar embaixo. E aí ela quer que a gente use só as flores que ela gosta. Ela gosta de angélicas, ela gosta de
dama da noite, flores com cheiro. Olha Ela aí. fala, só quero... E outra, nada de vela. Quero tudo vela bem cheirosa. Ela já escolheu a música. Pronto. Ela já é um barato. Eu falo, mãe, você tem que escrever um Que livro. Porque a incrível. gente vai esquecer de tudo isso. Mas, Olha e é aí. engraçado porque ela tem uma página, ela tem um projeto aqui no Instagram, tem quem puder seguir, é um barato. Ela tem 1 milhão de seguidores, chama Projeto 60 Anos, Olha só. que é voltado para pessoas acima dos 60 e que tem essa visão Eu vou incrível a seguir. respeito. Siga, porque é um barato. Ter essa visão incrível a respeito desse caminhamento Uma da visão vida positiva acerca da mulher. extremamente positiva. Então, se ela fala de moda, beleza, comportamento, Que tá bacana. tudo. E não tem, ela fala assim, que é a melhor idade, sim, sabe? Que ela tem a escolha, sabe o que quer, sabe Olha aí, até como quer morrer, gente. Eu falo, não, saber envelhecer, e eu nem sei mais se a palavra é envelhecer, porque tem pessoas idosas com uma mente tão jovem, né? Com uma mente tão jovial e feliz, sabendo viver. É a história da música, é preciso saber viver. E aí, Mari, falando de testamento, que seria onde você disporia sobre esses direitos pessoais, o advogado tem que saber quais tipos de testamento e para aquele cliente na consulta, qual vai ser realmente o testamento mais interessante para ele. Aí vem questões econômicas, você tem que saber qual é o estilo social do seu cliente, se ele tem condição de pagar um testamento público, que geralmente é o que eu recomendo, mesmo o código dizendo que todos têm uma igual segurança, você sabe que o testamento público, por ser feito na frente de um tabelião, tem um respaldo sim maior, numa contraprova é mais fácil da gente dizer, olha, testamento público. Mas tem também o testamento privado e o cerrado que ninguém mais faz. Então, a gente precisa conhecer as nossas técnicas que já estão lá no código. É isso que eu gosto de frisar. E um outro instituto que vem sendo resgatado pelo planejamento sucessório, que é o Codicilo, em mundo de bens digitais. Então, nesse mundo de bens digitais, essa história de para quem eu vou deixar meu token, para quem eu vou deixar os meus NFTs e essas senhas dos bens digitais, digital, né? Herança digital, que é algo que nós ainda não temos. A gente tem uma lei de proteção de dados, mas para a nossa área ainda está escasso. A gente está em um momento em que essas leis da nossa área estão acontecendo. Então, nós temos que ficar atentos, porque, novamente, nós que vamos levar para o judiciário esses novos bens que estão em divórcio e também estão em inventários da pós-modernidade. Não, incrível a tua fala com relação sempre ao perfil desse profissional, né? Isso. Como ele se comportar, como ele agir. Mais uma vez eu volto muito nesse tema, né? De que a nossa visão fria afasta um pouco esse aquecimento do coração na hora de receber essa família tão fragilizada. Exato. E mais do que isso, receber às vezes o patrimonialista que tem que decidir ou até entender que fazer o planejamento em vida não quer dizer abrir mão ou desistir do seu patrimônio. É verdade. Na verdade, é uma programação de amor, é uma programação de afeto e carinho que você tem, né, com os seus entes, sabendo que no momento que você vier fazer falta, eles vão receber isso mais como um presente do que como um fardo para ser resolvido naquele momento, né? Que bacana ver essa tua visão, Isabela, que é muito difícil a gente encontrar isso nas lives, nas palestras, nas colocações. Eu acho que isso muito envolve um pouco também o feminino, né? Esse nosso olhar mais carinhoso com a família, com o próximo. Gosto muito da advocacia sucessória quando a gente lida com advogadas, justamente por isso. Não afastando aí também a ótima visão dos advogados homens, mas trazendo um pouco mais esse carinho pelo nosso lado. E gosto ainda de ter essa visão, mesmo com esse olhar carinhoso e esse cuidado que tem que ter com o cliente, trazê-lo também um pouco para a realidade dos fatos, né? Como as coisas funcionam, né? Porque isso falta. Quando eu falo que você vai no cartório, que você tem que lidar, às vezes, com um escrevente com um pouco mais de dificuldade, ter que lidar com ele de uma maneira que ele também não se sinta ofendido, um tabelião que não aceite suas colocações, também envolve esse tipo de conversa. Parabéns por trazer essa visão que muitas vezes fica, né, no back-office. A gente não vê muito na atuação do advogado. É um dos segredos, tá vendo? É um dos segredos. O quanto nós, que somos dessa área, temos também que costurar situações
para o benefício do cliente ali nos cartórios. Não é porque a gente... Outra coisa que eu vejo muito na rede social. Ah, advocacia extrajudicial rentável vai ser mais fácil para você. Quando, na verdade, nós estamos construindo essa advocacia extrajudicial e quem realmente está nessa advocacia extrajudicial sabe o tanto de dificuldades que nós temos com o relacionamento com os cartórios. Tem uns que são, você mesma disse aqui na live, uns são melhores, outros são mais difícil acesso, tem uns que ainda tem aquele mais, são mais retrógrados em aceitar determinados tipos de cláusulas que nós, advogados, aqui criamos, de acordo com as nossas estratégias. Eu vou poder aqui citar aquela cláusula abdicativa de renúncia. Não é todo cartório que está aceitando, mas tem cartórios aí de São Paulo que aceitam, e eu utilizo bastante como exemplo. Alguns aqui, eu estou no Piauí hoje, sou do Piauí, mas tem uma grande parte que não aceita. Eu conheço 1, 2 que andam aceitando, e eu não sei nem quem foi que já fez essa cláusula, eu sei que eu já fiz algumas. Então, assim, mas você também tem que contar para o seu cliente e saber dizer para o seu cliente que é uma situação que lá na frente a gente não tem uma certeza. A gente precisa ser muito sincero com os nossos clientes de teses minoritárias que a gente vai adotar para ele. Olha, a situação é assim. Quando nesse exemplo, né? Eu vou dar aqui o exemplo, você sabe, mas é só para exemplificar para quem está na live. Quando uma pessoa vive numa união estável, após ter se casado outras tantas vezes, ela está numa quarta relação familiar chamada união estável, ali nos seus 60 anos de idade, ela 50, e ele não quer que ela seja herdeira dele, numa união estável de uma parcial de bens. Só que a gente tem regras do nosso código e a gente tem uma corrente minoritária que fala de uma cláusula abdicativa de renúncia, que não é nem utilizada com esse nome, a depender do cartório, porque o cartório não aceita. E aqui é um segredo. Só quem está na live vai escutar isso. Dependendo do cartório, você não pode colocar esse nome, cláusula abdicativa de renúncia. Tem que criar um outro nome. E isso é ser advogado. Na redação, eu não quero herdar dela e vice-versa. E a gente precisa ser sincero com o nosso cliente. Olha, isso aqui não é uma tese majoritária, mas é o que eu tenho para te proteger aí de algo que vocês dois, na liberalidade de vocês, não querem. Eu sou muito a favor dessa manifestação de vontade. Se é mútua, por que não? Então, eu sou defensora dessa tese minoritária. E você sabe que eu gosto de fazer, é um outro segredo. Eu gosto, quando a gente lida com o cliente, trabalhando um pouco na exceção, né? Explicando para ele prós e contras, né? Quais são os riscos que envolvem. Eu sempre gosto de fazer um termo entre mim, né? Entre o escritório de advocacia e o cliente, estipulando exatamente a estratégia e o risco dela. Isso. Todo mundo assina esse termo. É quase que uma comfort letter, né? A gente deixa aquilo bem estipulado no termo, comunicando, olha, a estratégia é essa, o risco é esse, isso pode funcionar, se der errado, as consequências serão essas. Mas você quer trabalhar dentro dessa linha comigo? É o que eu te ofereço hoje, como acredito que seja suficiente para você. Isso. Até para lembrá-los de que a advocacia, né, ela é de meio, não é de fim. Exatamente. E muitas vezes se confunde. Proteger o profissional que está por trás da estratégia. E é extremamente necessário que o advogado lembre disso, porque muitas vezes a gente se esquece de se proteger. Né? Sim. Ficam dos segredos. E você fala o contrato de honorários. Sim. E eu gosto mesmo, o meu contrato de honorários, e eu acho que isso é um pouco com os escritórios, né? Os contratos de honorários são um pouco mais engessados, porque a gente acaba fechando com o cliente uma proposta antes de exercer o trabalho, e às vezes ao longo do trabalho você vai descobrindo outras vertentes que no início você não tinha todos os dados para isso. Eu gosto muito de trabalhar aqui, Isabela, quando a gente fala de planejamento em si, não dos inventários, mas em planejamento sucessório, eu gosto muito de trabalhar com uma due diligence. Então, antes do cliente, antes de iniciar qualquer tratativa com o cliente, a primeira proposta que a gente apresenta é um levantamento em due diligence. Vou levantar toda a documentação, entender, desculpem, entender aonde eu estou entrando, né? Com quem eu estou lidando. Qual é o tamanho do risco que esse cliente vai me trazer na hora de exercer esse trabalho? É uma proteção para mim e é uma segurança jurídica para o cliente. Então, eu já não faço mais nenhum trabalho no nosso escritório que não seja através do due diligence. E muito te conto um outro segredo. Você falando dos cartórios, né? A respeito do que colocar, né? O que cartório que aceita, o que cartório não aceita, certas cláusulas. A gente já vai conhecendo, né? Vai.
aqui em São Paulo existe uma certa dificuldade em alguns cartórios, aí fica mais um segredo contado aqui, a respeito de procuração em causa própria. Olha, procuração em causa própria, para você conseguir fazer, eu precisei fazer uma procuração em causa própria de um veículo. Sim. Olha, foi quase impossível. É mesmo? Eu tive que trazer uma escritura de um outro estado, comprovar para o cartório que eu estava trabalhando, que ele falava que era impossível, que procuração em causa própria era só para imóveis. E eu, meu Deus do céu, aonde que está na lei que é só para imóveis? Porque eu utilizo muito a procuração em causa própria como uma estratégia de planejamento patrimonial e sucessório. Né? Às vezes você tem um imóvel que você não quer, não tem condições, ou não quer. Inclusive, essa semana eu tive um planejamento assim, em que a gente não vai poder utilizar esse imóvel para o plano de sucessão dessa patrimonialista, e nós optamos por fazer uma procuração em causa própria que vai ficar pronta, aguardando o registro para recolher ITBI. E foi uma maneira que nós encontramos de já deixar um imóvel dela em nome desses filhos, né, já planejando a sucessão deles. Então, assim, poucas pessoas utilizam, muitas pessoas nem sabem o que é, e eu vou só destacar aqui, porque tem leigos que estão nos assistindo. A procuração em causa própria é um tipo de procuração, resumidamente, que o outorgante, ou seja, quem está passando essa procuração, mesmo que ele venha a falecer, essa procuração não deixa de ter validade. Ela vai continuar mesmo após o falecimento. E os cartórios têm imenso receio em fazer escrituras de procuração em causa própria. Então, você imagina a minha dificuldade aqui em mostrar. É mais um de sustentar para o cartório, né? Aí que vem a nossa argumentação. Às vezes, numa argumentação, um ou outro já vai abrindo. Aquela história, a porta está fechada, você pode tentar abrir. Você é advogado. É isso. É para isso que a gente serve. Não já tem, né? O não já tem. A humilhação também, né? A humilhação também. As escrituras de inventário são muito difíceis, às vezes, a gente tem que ter muito rebolado, né? Tem que ter muito jeitinho para conseguir fechar, às vezes, as escrituras. E me diga o seguinte, Isabela, se você concorda com essa premissa. Nem sempre a escritura extrajudicial é o melhor caminho para um planejamento, ou o momento, né, do inventário, é o melhor caminho para uma família. Você já se deparou com esse cenário? Sim. A gente já vem de uma advocacia que é mais contenciosa por conta da cultura do cidadão brasileiro. E apesar de um inventário judicial ter, em média, 18 anos do Brasil, não é o que a gente quer, mas também são problemas do sistema, da morosidade do judiciário e tudo aquilo que a gente combate também, que torna moroso, nem sempre vai ser o inventário extrajudicial a melhor solução. E aí que tem que ter o feeling para entender se é um acordo a qualquer custo. Eu nunca vou fazer, como advogado, um acordo a qualquer custo para um cliente meu. O bom advogado não vai fazer isso, ele vai prezar pelo acordo, mas ele vai saber o momento de parar aquela tratativa. A gente também não pode passar 6 meses tentando um acordo quando notando que esses 6 meses já é um tempo de desgaste econômico para o nosso cliente. Sentimental já é. Por isso que eu nem citei, porque o sentimental ele já vem. E é o sentimental que estraga a maioria das tentativas de acordo, você sabe disso. É aquela história quando um não quer, já não dá para fazer o acordo. E muitos vêm até o escritório querendo, eu queria a venda de um bem. Aí vem aquela celeuma. O bem, para vender, precisam todos esses herdeiros terem o acordo. E é difícil eles entenderem. Por causa de por causa de um. Eu acho que um dos maiores entraves é exatamente a questão financeira. Isso. Eu acho que se uma vez a gente conseguir superar com o cliente esse grande obstáculo, né, de onde tirar recursos para conseguir bancar o inventário. E quando eu falo bancar, não é só a questão dos honorários. Né? Porque primeiro você tem que quitar os impostos. Né? Todos os tributos que envolvem, para poder liberar, destravar, isso eu estou falando de maneira genérica, para destravar os inventários. E a preocupação, às vezes, da gente como advogado são os honorários. Mas antes disso, existe esse êxito. Você tem que alcançar o êxito do seu cliente. É um grande entrave a questão financeira. Por isso que eu bato tanto nessa tecla do vamos planejar em vida, vamos organizar em vida. Vamos planejar. O ideal é o planejamento, porque esse inventário judicial tem essa média
terrível de 18 anos no Brasil e todos os outros enfrentamentos que a gente faz aqui enquanto membro de ordem, de sistema da OAB, de comissão nacional. O que é que a gente faz, então, na comissão nacional? Luta por varas de sucessão mais céleres, faz esse diálogo, luta no sentido positivo. A gente não quer ser contrário ao magistrado. Na verdade, a gente quer somar forças e a gente sabe os problemas dessas varas. Quem está no dia a dia sabe. E aí vem também essa possibilidade de mostrar para esse cidadão brasileiro, olha, vem cá, vamos planejar. Com um bom advogado, com um bom contador, com uma boa equipe de planejamento sucessório. Não, maravilhoso. E você falou tudo. Tem que ter um contador ao lado, né? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com eles. Tem que ter o contador ali para trabalhar a quatro mãos, porque é ele quem vai dar o apoio na hora de encerrar todo esse ativo, né, do patrimonialista. E te fala um pouco mais. Quando a gente fala de planejamento, a gente tem que lembrar que a gente tem que conversar com o patrimonialista. Isso. Muitas vezes eu encontro os filhos, os herdeiros querendo resolver a respeito do patrimônio dos patrimonialistas, do pai, da mãe, né, ou de quem ele recebe essa herança. Não, eu dou muito essa dica para quando me perguntam. Eu falo, eu converso com o patrimonialista. Ele pode até mandar os filhos na frente, mas a decisão quem tem será sempre ele. Porque é ele quem construiu o patrimônio, é ele quem vai assinar, quem vai arcar, quem vai criar, vai desenvolver contigo essa estratégia. E não adianta a gente achar que tem herança de pessoa viva, né? Tem muita gente que se esquece que o ente está vivo. Você tocou aqui num ponto que eu estava para falar, que é esse exemplo dos filhos, né? O filho, quando o pai chega numa certa idade, aquela coisa, o filho vai lá, os filhos, eles criam uma verdadeira força contra as atitudes desse pai, e isso está no STF para ser julgado, até a questão de poder ou não realmente ser constitucional o regime para o maior de 70 anos, exatamente por conta aí de tantos e tantos filhos que acham que às vezes tem razão, às vezes não tem, é casuístico, mas desse pai que depois dos 70 anos quer dispor de tudo para uma namorada de 20, o exemplo é sempre com a namorada de 20, mas às vezes não é, às vezes é uma companheira da mesma idade dele. Então a gente, de novo, a gente tem que conhecer, né? A gente tem que conhecer essas histórias. E muitos atendimentos realmente devem acontecer com você também, em que os vários filhos daquele empresário, daquele dono de uma rede hoteleira, daquele empresário que é o provedor da família, os filhos vão lá, aquela história matando o pai antes do tempo. E aí a gente tem que lembrar, olha, não existe herança de pessoa viva, mas o caminho é esse, é assim, assado. Agora sim, quem decide é o seu pai. Ele que é o autor da herança. Eu sempre ouço, às vezes, quando eu encontro com clientes que têm a idade, né, de avançada, e essas questões da separação obrigatória em relação ao casamento após os 70 anos, que eles, eu já ouvi esse comentário interessantíssimo. Sim. Fala, a vida inteira eu tive discernimento para construir o patrimônio. Aí, com 70 anos, a lei resolve que eu sou retardado? É isso. Que eu não sei mais lidar não sei mais lidar com o meu patrimônio, não sei lidar com a minha vida, fiquei bobo depois de 70 anos. E hoje em dia, se você falar que uma pessoa de 70 anos, né, no auge da saúde, do seu discernimento mental, né, lógico, não acometido por doenças, existe aí que você falou muito casuístico, mas na média, hoje em dia, uma pessoa de 70 anos é chamada de idoso, de pessoa que não tem discernimento da vida. Isso é um absurdo. Você tem, hoje, com o avanço da idade, na expectativa de vida, você tem pessoas que nos 70 anos estão no auge da vida, viajando, na terceira viajando para todo lado. Altamente atletas, mais do que muito jovem, né? Pois é, e exatamente, aproveitando a vida no momento em que, lógico, generalizando mais uma vez, mas tentando aproveitar a vida nesse momento e tem que ficar preocupado se a lei entende que ele tem condição ou não de tomar as próprias decisões. Então, acho sim que é um tema de família. Sim, e acho sim que tem que ser um tema muito debatido. Eu sou particularmente muito a favor da mudança disso na lei, que eu acho um absurdo a lei definir como que você vai agir com relação aos seus próprios bens. Por que um juiz teria mais poder do que você? Lógico, estando em condições, eu falo assim, condições de temperatura e pressão, né? Com uso de temperatura e pressão. Nada de exceção. Mas por que um juiz vai saber mais do que você a respeito daquilo que você mesmo construiu? Estando apto
os atos da vida civil, aí que vem aquele limiar, quando aqueles filhos procuram de querer dizer, papai tá louco. Papai tá louco, tá apaixonado, e aí a gente também tem que ver o que é que tá acontecendo. E aí, Mari, eu tenho um exemplo super engraçado, mas que aconteceu, real, desses filhos que foram primeiro no escritório. E aí eu disse, olha, o caminho é esse, mas ele tem que estar aqui, porque ele que tem que aceitar. E aí ele marcou lá no escritório. Marcou, foi depois da pandemia, chegou, sentou. Um senhor realmente desse estilo que você falou, um senhor de 70 e poucos anos, altamente saudável, são, conhecedor de tudo. Ele disse, olha, doutor, eu estou aqui só para dizer que o meu país diz que com 70 anos eu ainda posso dirigir, eu vim aqui com o meu carro, eu que vim dirigindo, não foi ninguém que veio dirigindo para mim. Era na época da votação, eu vou votar em quem eu quero para presidente, e agora meus filhos querem mandar na minha vida. Então, eu quero saber o que é, que história é essa? E aí eu abri, né, toda aqui a sinceridade, ó, a sua história é essa, conte-me um pouco mais. E no final ele fez o planejamento, mas do jeito que ele queria. E não do jeito que os filhos queriam. Ainda bem, mas que bom que a gente tem exemplos como esse, porque inspiram outras pessoas a tomarem as rédeas da sua vida. Sim. Porque não é porque você ficou velho, e vou colocar a palavra velho, porque às vezes a pessoa se sente nessa situação, e Sim. ouço muito isso em razão do que assisto muito próximo, né? Que te contei que minha mãe tem essa página com 1 milhão de seguidores, grande parte da Qual é o nome, da Mari, para eu colocar Projeto aqui? 60 anos. Anotem aí, Projeto 60 anos, é incrível. E porque acompanha de perto essa situação, acompanha as dificuldades que envolvem esse tipo de idade, e por que estou velho e estou bobo, né? Não tem nenhum sentido disso. Então, guardem mesmo, honrem pai e mãe, porque é necessário, é aquela velha importante. premissa de quem trabalha com direito sistêmico, tem que sim que honrar pai e mãe, porque nós chegamos aqui, não foi por sorte, foi por competência, não é? Não, Isabela, a gente está caminhando para o final da live, que passou assim, num tiro. Foi super rápido, Deus, adorei. rápido. Foi muito Que bom, vamos até, né? rápido. Novamente a gente se encontra. Sim, com certeza. Então, vou dar espaço para você dar suas palavras finais aí. Então, tá bom. Muito obrigada por esse momento do direito de família e sucessões. Muito mais sucessões hoje aqui, falando de planejamento patrimonial, planejamento sucessório. Essa área que eu sou encantada. Eu amo de paixão o direito das sucessões. Amo porque é enigmático, amo porque tem esse enigma da morte, amo porque pouca gente entende no Brasil e torna uma advocacia muito seletiva. E eu quero estimular aqui sempre o conhecimento. Estamos na Comissão Nacional, eu, Mari Arteiro, uma grande advogada, e que a gente não precisa nem dizer que é só de São Paulo, porque a gente advoga no Brasil todo, né, Mari? E aqui a gente fica à disposição sempre, também enquanto conselheira federal da OAB, à disposição para desenvolver, modernizar e valorizar o direito das sucessões brasileiro. Muito obrigada por esse convite, eu aguardo os próximos. Que delícia, Isabela, obrigada mais uma vez. Eu me sinto honrada, mais uma vez, repito isso incansavelmente, de você ter aceitado, trazido aqui toda essa visão da OAB Federal, visão sua como profissional reconhecida no ramo, delícia de bate-papo. Realmente a gente falou de vários segredos aqui do direito sucessório, e eu quero aqui já deixar um convite para quem aqui está nos assistindo, nos acompanhando. A cada 15 dias essas lives acontecem, então venham nos prestigiar. Entrem lá no Instagram da Isabela, Isabela Paranaguá, acho que é assim que está seu Insta. Isabela com 2 L's Paranaguá. Sim. Obrigada. Que é um sucesso, é lindo o Instagram dela, sigam, obrigada, que é uma delícia, leve e gostoso. Eu acompanho diariamente. Isabela, mais uma vez, obrigada. Um beijo. Um beijo na sua mãe, querida. Deve ser uma pessoa queridíssima. Eu vou já seguir o Instagram dela também. Siga lá, na próxima a gente coloca ela junto aqui. Um beijo. Beijo, obrigada. Gente. Obrigada a todos. Beijo vocês daqui 15 dias novamente. Um abração a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.